Espírito de Deus se faz presente, igreja. Nós não merecemos a graça, mas o Senhor, Ele tem nos alcançado, Ele tem ministrado aos nossos corações. Oh, aleluia, eu nunca estive tão ansioso para vir um culto como hoje. O Espírito Santo hoje, Ele trará uma revelação para o teu coração. Pois quando eu estava ali no meu quarto orando, como de costume, buscando a face de Deus, Ele ministrou ao meu coração que hoje alguém entraria aqui pedindo uma resposta. E o Senhor falará contigo hoje. Pois o Senhor, Ele tem se mostrado tão bom. O Senhor, Ele tem feito tanto por você. E quantas das vezes nós, aleluia, não damos importância ao nosso chamado. Que hoje você abra o seu coração nessa noite, receba essa palavra, que essa palavra ela possa adentrar no seu coração, ela possa ministrar ao seu coração, e que hoje você possa sair daqui diferente. Pois eu creio num Deus que transforma, um Deus que cura, o Deus a qual me libertou, me livrou do lamaçal do pecado. E hoje não será diferente. Aleluia, glória a Deus, eu sinto a tua presença, Senhor. Você que trouxe, abra a sua Bíblia em Juízes 13. Nós leremos do versículo 1 até o 7. Serginho amado, se você puder me arrumar um pouco d'água, por gentileza. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Eu sinto a tua presença, Pai. Explicando novamente aos irmãos, eu procuro usar o tablet por conta da minha vista um pouco debilitada, então aqui fica melhor de ler. Mas no dia a dia, pode deixar aqui, meu irmão. No dia a dia eu uso a Bíblia e aconselho aos irmãos a usarem também. Amém? Vou iniciar aqui. A história de Sansão, eis o tema desse livro, desse capítulo, inclusive. Os israelitas pecaram uma vez mais contra Yahvé, o Senhor. Por esse motivo, ele permitiu que sofressem por 40 anos sobre o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não poderia gerar filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: Tu és estéril e não tivestes filhos. Contudo, concederá e dará à luz a um filho. Portanto, de agora em diante, tome cuidado. Não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Portanto, ficarás grávidas e terá um filho, e ele terá os cabelos longos. Portanto, sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Em seguida, a mulher foi contar tudo ao seu marido e disse: Um homem de Deus me falou, um homem que tinha aparência de anjo. Tal era o poder e majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, tampouco me revelou o seu nome. Mas ele me prometeu: concederás e darás à luz a um filho. De hoje em diante, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até a morte. Amém. Glória a Deus. Por enquanto, até aqui. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. Senhor, que o Senhor possa trazer uma revelação, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, bem como falou através dos louvores.
Pai amado, usa-me como teu instrumento, Senhor. E que em nome de Jesus nós possamos sair daqui mais uma vez alimentado. Porque a tua palavra lançada, ela não volta vazia. E de forma alguma nós estamos aqui para talvez agradar o homem, Senhor. Nós estamos aqui para lhe agradar. Então, em nome de Jesus, o nome que há em teu nome, venha falar conosco, Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sansão, como diz aqui, né, no início desse capítulo, ele era nazireu. Uma pessoa talvez improvável, pois a sua mãe era estéril. Então, certo dia, um anjo vai até a ela e diz: você concederá um filho, e ele será o libertador de Israel. Esse era o propósito de Sansão naquela terra. Sansão, como já foi dito, ele não podia cortar os cabelos, não podia beber vinho, tocar em nada que não tenha vida, pois o nazireado era um voto com Deus. Bem, como imagino que Sansão, no meio, né, ali da sua infância, ele foi crescendo, ele foi tendo amigos, ele foi se descobrindo. E aí, já adulto, ele tem a primeira experiência. Sansão, ele se casa com uma filisteia. E aí começa, talvez, a tudo dar errado na vida de Sansão. Como bem dito, Sansão, ele foi criado, ele nasceu para libertar Israel dos filisteus. E o que Sansão faz? Ele se casa com o inimigo. E hoje Deus é a primeira reflexão que Deus me traz. Sansão, ele foi escolhido no ventre de sua mãe, assim como eu e como você. A Bíblia nos conta que desde o ventre da nossa mãe, ele traçou uma história para as nossas vidas. E muitas das vezes nós, com a nossa teimosia, com o nosso eu, né, nós nos desviamos deste caminho. E agora Sansão casa com uma filisteia. E quantas vezes nós estamos com Cristo, mas quando nós cruzamos a porta da igreja, nós estamos com o inimigo de nossas almas. A Bíblia diz que o inimigo ele vem para matar, para roubar e destruir. E hoje não mais de uma forma tão exposta. O inimigo ele virou expert, pois ele sabe, ele conhece a Bíblia, ele teme. Então hoje ele não quer mais se manifestar. Hoje ele prefere ficar no cantinho, deixa você vir para a igreja e você adora e logo após, quando você sai, você já sai dizendo: nossa, mas aquele culto, aquele irmão não sabe pregar, nossa, mas a nota estava errada, nossa, mas aquele pastor só quer saber de dinheiro, mas olha só, meu marido não lavou a louça. Sendo que nós saímos abençoados. Dá uma glória, irmão. É só um exemplo, viu, minhas irmãs? Os maridos, eles devem, né? Ai, glória a Deus. Eu quero ver nesse frio, né? Quem não tem torneira aquecida, se lascou. Copo descartável, viu? Isso é inteligente. Então, essa é a primeira reflexão. Nós estamos nos deixando levar, gente. A Bíblia diz que nós devemos lutar em tempo e fora de tempo. Nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. E muitas das vezes nós deixamos a nossa bênção dentro da igreja, sendo que a igreja é o lugar da continuação desse culto. E é muito nítido, quando eu estava louvando ali ao Senhor, escutando essa canção, eu sentia a presença de Deus. E quando eu cheguei aqui, a atmosfera era a mesma. Nós estávamos passando o som antes de iniciar e eu já estava sentindo o Espírito Santo. Eu já estava com desejo de chorar, eu já estava com desejo de uma ansiedade sem limite, Natan. E é isso que Deus espera da gente. Deus não quer que nós nos aliencemos com os filisteus. Tudo aquilo que tem te afastado de Deus, tudo aquilo que tem te enfraquecido, nós devemos deixar de lado. O Anderson está aqui, nós tivemos o empreendedor de rei, os empreendedores do reino no sábado. A Dani também compartilhou.
E algo que o Oshilo pai falou, ele disse: o vitimista não prospera, o reclamão não prospera, a pessoa que não honra a Deus não prospera. E talvez nós nos encontramos em um lugar a qual nós dizemos: Senhor, mas eu não consigo, Senhor, mas eu não consigo sair daqui, eu não prospero, eu quero ter uma casa, eu não consigo, eu quero ter um carro, eu não consigo. Mas Deus está dizendo: você é justo? Você parou de reclamar? A Sara, namorada do nosso irmão Oshilo Júnior, disse que ela faz o planejamento dela mensal já agradecendo. Senhor, obrigado por tal coisa. Senhor, obrigado por tal coisa. E sinceramente eu nem sei se ela é crente. E olha como nós estamos sendo roubados. Talvez numa segunda dessa, frienta, eu confesso para os irmãos, também queria estar em casa. Mas só que hoje nós estamos semeando. Hoje nós estamos deixando de lado a nossa preguiça para vir adorar o Senhor. E o Senhor, Ele contempla o nosso coração. O Senhor, Ele conhece as nossas fraquezas. E hoje Ele te manda essa resposta. Você vai prosperar, mas seja justo. Busque-me primeiro e todas as coisas vos serão acrescentadas. E agora, Sansão, já casado, ele arruma uma confusão. Ele cria uma pegadinha e faz uma aposta. Nada contra os bets da vida aí, viu? Também vamos ter responsabilidade, viu? E Sansão, ele faz uma charada e aposta 30 roupas de linho. E pela primeira vez, Sansão, ele é enganado pela esposa filisteia. Na verdade, a família daquela esposa diz a ela: se você não descobrir essa charada, eu matarei você e seu pai. Ou seja, quando nós nos colocamos no ambiente errado e nos expomos, tende a acontecer coisas ruins. Então agora, aquela pessoa que prometeu amar, prometeu cuidar, colocou Sansão à beira do precipício. Então ele comete, o primeiro erro. Ele desce, mata 30 homens e traz as vestes. E pior, depois descobre o que havia acontecido. Se vinga. Deus manda te falar. Não se vingue. Às vezes a pessoa, ela apertou a sua ferida. Ela te maltratou. Talvez ela nem é merecedora de estar do seu lado. Mas só que, imagine se Deus fosse se vingar de nós. Imagine, Serginho. Imagine. Nós não estaríamos aqui. Deus manda te dizer: tire essa mágoa do seu coração. Isso não provém de mim. O que eu tenho para sua vida é claro, é lindo, mas você precisa se libertar. Porque eu não habitarei e não habito em lugares divididos. Passando isso, Sansão ele perde a sua esposa, que a família dele após Sansão se vingar. E aqui eu estou resumindo muito, que nós temos pouquíssimo tempo, então estou resumindo. Eu acho importante, assim como os irmãos da igreja de Bereia, vocês lerem, tudo que for ministrado aqui. Vocês têm notado que tem bastante gente vindo ministrar aqui. Então o conselho, bem como o bispo, ele nos ensina, até mesmo o pastor, pós-palavra, vão lá, examine as escrituras, porque nós não podemos ser, enganados. Então, seguindo. Então, Sansão perde a sua esposa. A Bíblia diz agora que Sansão, ele andando, se depara com um leão. E aí Sansão diz: Senhor, me dê forças. E ele vai lá e estraçalha o leão com as mãos. E o leão, ele sempre tá, Sansão, ele foi um juiz também, Na Bíblia diz que ele foi um juiz. E aí ele vai lá e rasga o leão. E logo após ele rasgar o leão, abelhas foram lá e fizeram uma colmeia.
dentro do leão. Repare, no casamento de Sansão com a Filisteia, ele já havia bebido vinho. Ou seja, ele já tinha quebrado um voto, que o nazireado não permitia a bebida alcoólica. Outro ponto, após Sansão matar o leão e as abelhas irem lá e fazerem, né, a colmeia, Sansão toca no leão e pega o mel. E come o mel. Segundo. Agora Sansão, ele sai para viajar e conhece uma prostituta. Se relaciona com ela. E olha o que ele faz. Ele se casa com ela. E essa mulher, resumidamente, se deita com Sansão e ela pergunta: Sansão, da onde vem sua força? Afinal, Sansão, com uma queixada de bode, ele havia matado 1000 homens. Sansão governou em Israel, foi um homem importante. E agora ele se deixa levar mais uma vez por uma mulher. E é engraçado porque há vários exemplos na Bíblia de homens que foram vencidos pelo coração. Nós temos Sansão, propriamente dito. Nós temos Davi, a qual adulterou com Betseba, e o bispo ele ministrou uma palavra fantástica na sexta-feira. Davi, ele tinha todas as oportunidades de fazer a coisa certa e resolveu fazer errado. E quando o profeta Natan vai lá e diz: poxa, Davi, havia um homem muito rico, a qual tinha vários animais. No entanto, um outro homem só tinha um animal. E esse homem rico vai lá e pega esse animal e mata ele. Toma para essa. E Davi fala: nossa, mas quem é esse? Meu Deus! E Natan diz: esse homem é você. E a reflexão nessa noite, mais uma revelação da palavra, é que Deus tem nos dado muitas coisas. Saúde, um emprego, uma família. E nós estamos olhando para a vaquinha do outro. Nós estamos cobiçando o outro. Hoje Deus deu ministério para pessoas aqui. Mas hoje Deus manda dizer que você tem visto outras pessoas e tem invejado essas pessoas. Mas Deus diz: olhe para dentro de si. Não se iluda com rede social, não se iluda com o que eles querem mostrar, porque as pessoas elas só querem mostrar aquilo que é bom. Eu confesso que eu estou há 8 meses sem rede social. Eu não sinto falta de absolutamente nada. Porque quando eu acordo, eu olho os meus filhos, eu falo: meus filhos são os mais perfeitos. Eu olho a minha esposa, eu falo: glória a Deus, obrigado. Eu olho a minha casa, eu olho minha empresa, eu olho meu carro, e eu não tenho a nada a se comparar. Eu vejo meu ministério, minhas pregações eu escuto bastante. Mas quando nós buscamos só mostrar aquilo que é bom, é sinal que algo está errado. Porque quando nós nos prostramos e falamos: Senhor, eu não consigo, Ele te toca. E como diz essa canção que nós ministramos, nós precisamos da presença de Deus todos os dias. Porque se hoje Ele nos toca, amanhã nós precisamos de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Pare de se comparar. Você é único. A sua história é única. Assim como foi Sansão, assim como foi Davi, bem como Salomão, que também teve o coração roubado. Salomão, ele tinha diversas e diversas concubinas, mas essas mulheres o levaram a adorar um Deus estranho, um Deus que não cura, um Deus que não liberta. E hoje talvez você esteja com pessoas que têm te levado para caminhos ruins. E Deus está dizendo: volte, não rejeite o seu chamado. Pois Sansão, ele rejeitou o seu chamado. Ele tinha tudo para ser um homem sensacional. E foi.
até a página 2. Quando você deixa o seu chamado de lado para seguir os desejos do seu coração, você é frustrado. E eu fiz questão de anotar, porque os desejos levaram Sansão a ruínas. Não adianta a gente adorar a Deus aqui. E quando nós sairmos, o bispo diz isso muito, né? Sermos cristãos 007. Eu fui muito assim. Na igreja eu estava adorando e às vezes ia para o meu emprego, era não, pô, eu vi você lá na igreja. Eu vou lá, cara, com a minha esposa, ela gosta de ir. E quanto tempo eu perdi? Quantas frustrações, quantos medos, quantos traumas que você tem passado hoje? Nada mais é do que talvez uma rejeição do seu chamado. Você sabe para o que Deus te chamou e para o que Ele chamou. E muitas das vezes você diz, mas eu não escuto a voz de Deus. Eu não sei para onde ir. Apóstolo Paulo diz nas cartas, eu não vou me recordar, que existem muitas vozes. E a voz de Deus é uma voz mansa e suave. Ele não chega gritando. Ele não arromba a porta. Ele é manso de coração. E ele diz, meu filho, eu estou aqui. Eu não te abandonei. Porque eu tenho uma nova história para você. Eu tenho um plano. Eu enviei o meu filho para morrer na cruz, para poder te salvar. Você tem se contentado com pouco. Você tem me buscado pouco. Me busque em espírito, em verdade. E tu me acharás quando buscar de todo o seu coração. E Deus manda te dizer que pessoas, elas estão escutando a voz da ansiedade. Elas estão escutando as vozes do egoísmo. Mas Deus tem falado. Vem, filho amado. Vem como você está. Hoje é um dia determinado para você se render ao Senhor. Você adorar o Senhor em espírito e em verdade. Sem soberba. Não se apavore, não desanime. Pois o mesmo Deus que foi com Elias na caverna é com você. O mesmo Deus a qual deixou Jó ser tocado, mas depois disso ele restituiu, é com você. Deus, ele não quer nada raso. A Bíblia diz que o profeta, ele ia andando ali no Santos dos Santos e as águas batiam na canela. E ele ia com uma corda, porque ele poderia ser consumido. E hoje você tá com a água na canela e tá achando que tá tudo bem. Mas Deus quer intensidade. O véu, ele foi rasgado. E hoje você tem o livre acesso a Cristo. Se rasgue perante Ele. Essa ansiedade, esse medo, ele não pode te travar e ele não vai te travar, pois nós sabemos em quem nós temos crido. E você precisa crer nessa verdade. Muitas pessoas acham que a força de Sansão estava nos cabelos, Natan. E eu tinha um script perfeito, como sempre é aqui, né? Mas Deus, ele, quando quer falar, ele não deixa a gente seguir o que planejou, porque, como o bispo falou, nós vamos com inteligência até em cima, estudamos a palavra, mas nós precisamos descer para Deus falar. E nós achamos que a força de Sansão estava no cabelo. E agora, Dalila, a mulher que trairia Sansão, ela diz, conte-me, qual é o seu segredo para tanta força? E Sansão falou, o meu segredo é linha. E aí
os filisteus iam lá, ela contava, os filisteus iam lá para matar Sansão, Sansão se soltava e matava todo mundo. Mas certo dia, Sansão, talvez de saco cheio, ele diz: a força está nos meus cabelos. Então Dalila vai lá e conta aos filisteus. E os filisteus vão e raspam a cabeça de Sansão. Mas veja, todas as vezes a qual Sansão ele foi usado com extrema força, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossava de Sansão. A força de Sansão não estava em seus cabelos. A força de Sansão estava quando o Espírito de Deus estava com Sansão. E com nós não é diferente. Não é falar bem, não é pregar bem, não é tocar bem. Porque algo que eu sempre digo, e vocês estão de prova, eu digo: Senhor, se o teu Espírito não estiver comigo, que eu, sei lá, saia, tenha um piripaque, eu não abro a minha boca. Porque a responsabilidade de pregar a palavra é do Senhor. A palavra não é do presbítero Danilo. O louvor não é do pastor Bruno. Recebe aí, Jana. É do Senhor. E quando nós entendemos isso, muitas das vezes eu fui roubado achando que eu preciso ter uma ministração linda, eu preciso falar como um pregador, eu preciso tocar com... Mas o Senhor falou para mim: não, amigo, não é sobre você. Não é sobre o presbítero dourado, como me chamam aí, né, Janaína? Glória a Deus. Não é. Quando o poder de Deus, ele se apodera de nós, nós fazemos coisas incríveis. Nós cantamos, nós pregamos, nós louvamos a Deus. E esse era o segredo de Sansão. Mas olha, Sansão ele era nazireu. Então ele não poderia beber, ele bebeu. Ele não poderia tocar em nada impuro, ele tocou no mel. E a última coisa a qual Sansão não poderia fazer era ter a navalha sobre a sua cabeça. Então, automaticamente, quando é passado a navalha na cabeça de Sansão, ele perde o voto. Aquele voto a qual o anjo veio até a sua mãe e fez, que ele seria o libertador de Israel. Glória a Deus. Pra acordar, viu, gente? Combinei com o Bruno. Deus é bom o tempo todo. E agora, quando o cabelo de Sansão é cortado, o voto é quebrado. E olha só como é engraçado. O homem que nasceu, que foi criado, foi forjado para ser o libertador de Israel, agora ele é o bobo da corte na mão do inimigo. Você foi criado para vencer. Você foi criado desde o ventre da sua mãe. Bonitinho. Eu lembro desse menino aqui com aquele skatinho, gordinho.